Aceita, Senhor amado, o nosso coração como está, com todo inconformismo, com toda a revolta, com toda a raiva, porque o Senhor sabe da nossa humanidade, das nossas fraquezas, mas tudo submetemos à vossa vontade, Senhor. Tudo depende de Ti, Senhor, e nada que possamos fazer será bom sem a vossa graça, e nada que possamos pensar, resolver e fazer projetos será bom se não estivermos convosco, Senhor. Vós sois a nossa luz, vós sois o nosso sustento, a nossa alegria, o nosso começo e o nosso fim, Senhor. É nessa esperança que vivemos e queremos viver sempre, Senhor, escutando a Tua palavra e aprendendo os vossos desígnios para nós, para melhor entendermos tudo aquilo que nos acontece e que nada nos aborreça e nos afaste de vós, Senhor. Não somos de perder o ânimo, Senhor, como a Tua palavra diz, e não queremos perder o ânimo. Para isso precisamos da Tua força e do Teu sustento. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos fortalecer, nos mostrar o que é o pecado que está em nós, revelar em nós aquilo que temos que mudar e fortalecer em nós aquilo que temos que firmar, Senhor, diante dos homens e diante de nós mesmos, Senhor, para que possamos melhor vos servir, amar e viver, Senhor. Isso nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de toda a salvação, fonte de todo o bem, Senhor, fonte da graça, da vida do Espírito Santo. Jesus que nos trouxe a palavra, que nos trouxe o amor, que nos trouxe a vida. Pedimos, Senhor amado, que pela graça do vosso Espírito, iluminai a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para que em tudo possamos vos louvar, vos bendizer e vos adorar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E nós vamos continuar hoje. Vocês me ajudem, por favor. 2168. É o artigo 3? Isso, Isso, o terceiro mandamento. artigo Isso. 3. Nós vamos iniciar o artigo 3, é isso? Isso. Então vamos iniciar. Alguém gostaria de seguir lendo para a gente, por favor? Eu posso ler um pouco. Deixa. Desculpa. Ótimo. Vânia, inicia. Tá. Uma folha para cada um, tá bom? Uma Tá. folha, depois outro lê uma folha. Vamos lá. O terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as tuas obras. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, de modo que o Filho do homem é Senhor até do sábado. O dia do sábado. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O sétimo dia é sábado, repouso absoluto em honra do Senhor. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas repousou no sétimo dia.
Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com a mão forte e o braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Deus confiou o sábado a Israel para ele guardá-lo em sinal de aliança inquebrantável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. O agir de Deus é o modelo de agir humano. Se Deus retomou o fôlego no sétimo dia, também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retornem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e garante uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e o culto do dinheiro. Até aqui, então. Aqui também, aqui nos Estados Unidos, o primeiro dia da semana, Sim. mesmo no calendário, mesmo em folhinhas, onde você pode olhar, o primeiro dia da semana é o domingo. A semana inicia com domingo. Sim. Aqui mais para frente nós vamos falar da mudança, né, que teve, né? Isso. Mas assim, o sentido do terceiro mandamento é a gente não perder o sentido de que nós não vivemos para trabalhar, né? Mas nós trabalhamos para viver. E se a gente entra no modo contínuo, no automático, a gente perde o sentido das coisas, né? Então, o dia do sábado, Deus instruiu-nos para que guardássemos sábados, domingos, feriados, né? Aí no mandamento da igreja, ela coloca como todo dia santo, né? Para que nós honremos ao modo como que Deus nos criou, né? Deus criou o sábado santamente reservado, né? Por quê? Porque foi uma ação do próprio Deus, né? Deus é santo, né? Então, quando ele santifica o sábado, ele está dizendo, né? Honrem o meu nome, né? Então, está reservado ao louvor a Deus, a sua obra, a criação e as suas ações salvíficas em favor de Israel e toda a humanidade, né? Hoje, né? Então, a importância do feriado, né? Me lembro do padre Gustavo Montovani, né? A gente ia confessar com ele, aí ele falava: onde você estava nessa semana, nesse feriado da Semana Santa, né? Não é feriado, não. Não é feriado, não. É dia santo. Então, se você vai para a praia, aonde você for, né? Normalmente a gente usa para descansar, né? Mas o que o Senhor nos pede é um descanso em Deus, né? É um descanso santificando aquele dia do descanso, né? Pode continuar? Sim. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Dá-nos com autoridade a sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Movido por compaixão, Cristo se permite, no dia do sábado, fazer o bem, de preferência ao mal, salvar uma vida, de preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor, das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Olha que legal, né? Então, eu posso fazer alguma coisa no sábado? Eu posso, desde que seja uma coisa
santa, né, para santificar o nome do Senhor. Então, Jesus nunca deixou, né, de santificar o sábado, mas ele tomou para o sentido verdadeiro da coisa, não para o farisaísmo, né, que exteriormente colocava a santidade apenas na exterioridade das coisas, né? Mas ele colocava a santidade na forma como ele fazia tudo, né? Fala, Martin. Eu estou me lembrando aqui de duas coisas. Uma vez, num daqueles programas que passam na televisão de reforma de casas, tinha uma casa aqui, ou no Canadá, que estava sendo reformada. E ela era propriedade de um casal novo, tinha acabado de se casar, um casal judeu. Sim. E uma das coisas que eu achei, assim, eu falei, achei esquisito pela fé, era eles mostrando o que estavam colocando na casa e quanto ao guardar ao sábado, né? Até as chaves de luz e coisas eram com presença de pessoas, porque eles diziam que o ideal era nem fazer o trabalho de movimentar a chave para ligar a lâmpada ou desligar a lâmpada. Tá? Eu olhei aquilo e falei assim, e aí eu vejo, por outro lado, que qualquer obra que você faça durante o sábado, que seja para levar o amor de Deus, por exemplo, trabalhar numa obra comunitária, alguma coisa desse tipo, que você esteja fazendo bem a alguém que precisa, alguma coisa desse tipo, é mais do que válido como alguma Sim. coisa que você pode fazer no sábado. Jesus nunca disse que você não podia trabalhar. Ele disse que você não podia era pensar no trabalho como forma de recompensa, de Como fonte dinheiro. de lucro, fonte de Exato, lucro, né? não, mas as obras de caridade, o amor ao próximo e as coisas triviais que não são trabalhos, ela não é isso. O que ele queria fazer é o que exatamente está dito aqui. É um jeito de quebrar a inércia do dia a dia. Porque se você não põe um dia lá dentro para interromper, o homem não para ter o tempo de pensar o que ele está fazendo da sua vida. E como você disse, isso entra no ciclo contínuo e aí vai. Aí Deus deixa de ser Deus e o Deus vira o dinheiro. A pessoa vai atrás da realização profissional, vamos dizer assim. Sim. Isso. Marisa, quer colocar alguma coisa? Jair? Rogério? Vânia? Para nos Jorginho, eu concluir. gostaria de retomar só um pouquinho onde fala dos 6 dias, descansou no 7. Lá em Êxodo, eu vou ler a passagem bíblica, é o capítulo 23, versículo 10, remetido aos anos também, 6 anos, e o 7º não plantar, para que deu um fôlego ao pobre, aquele um que trabalhou, ele colher alguma coisa, entendeu? Se vocês puderem acompanhar comigo, é livro do Êxodo, capítulo 23, versículo. Vamos começar do 9. Êxodo 23, 9. Não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro, vós que foste do Egito. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto. Mas no 7º ano a deixarás repousar em alqueire. Os pobres de teu povo comerão o seu produto e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e a tua olival. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º descansarás, para que descansem o teu boi, o teu jumento, e respirem o filho de tua escrava e o estrangeiro. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, a coisa ela é grande, o sentido dela é profundo, muito profundo. Sim. Remete aos anos. Eu nunca tinha lido essa passagem bíblica.
Do ano sabático, né, dos anos É do o ano ano sabático, sabático. exatamente. Perfeito, perfeito. Sua observação é perfeita. Porque é justo, né? É justo que... E é interessante, eu estou há 6 anos trabalhando no agronegócio e tem culturas que não adianta você plantar que não vai dar. Entendeu? Ela é cíclica, nem todas, né? Nem todas. Ela é cíclica, quer dizer, tem que deixar a terra descansar também. É uma, Legal. eu vejo assim, né? Uma perfeição de Deus, tanto naquilo que ele criou, quanto naquilo que ele mandou ungir para escrever. Né? É, É a disso que nós assinatura de sobrevivemos. Deus está em toda a criação, né, Jair? Exatamente. E é disso que nós sobrevivemos. É, maravilha. Só a respeito desse do o sábado aqui, mas Jesus nunca profana a santidade desse dia, né? Então, eu acho que é importante essa mensagem que a gente fique, né? A respeito do terceiro mandamento, né? É assim, é respeitá-lo, né? E nunca deixar de santificar pelo menos o dia do sábado, né? A igreja nos pede para participarmos pelo menos da celebração no domingo, né? Todo domingo, à medida que possível, se tiver celebração, tem lugares no Brasil que não tem, mas assim, pelo menos no domingo. Agora, o domingo ele é para ser santificado pelo homem mesmo, né? É. Então, é uma lei de Deus e toda a lei de Deus traz consigo uma lei natural que está cravado na própria natureza, como o Jair bem colocou. A Vânia quer fazer uma parte, Jair. Não, eu aprendi, assim, como eu coloco isso? Quando eu vivia no Brasil, eu nunca faltei à missa, mas era uma coisa intencional minha, não era assim. E aqui é muito sério, e eu acho que as pessoas nem todas têm esse conceito, porque aqui o padre coloca claramente: quando você deixa de vir à missa ao domingo intencionalmente, tipo assim, se você está doente, se, não, é outra coisa. Agora, você deixa de ir à missa porque você foi jogar o futebol, é um pecado mortal. E Sim, eu não aprendi isso aí no Brasil. sim, é um pecado mortal. A gente aprendeu aqui isso. E mais, o padre, uma vez há alguns anos eu aprendi com o padre e eu vejo que os padres cobram isso. Na confissão, quando a gente pergunta, aliás, a gente confessa que faltou a uma missa, ele diz quantas missas? Então, eu preciso saber quantas vezes eu faltei, porque eu tenho que confessar pela gravidade do pecado. É exatamente isso que você disse, Ivana. É um pecado É. mortal. Então, eu faltei 3 vezes, desde a última confissão. Eu tenho que saber quantas missas eu faltei por motivos que não são de força maior, né? De saúde, de impossibilidade física ou geográfica, não sei, né? Mas é isso mesmo, Vânia. É isso mesmo. É. Então, por quê? Mas eu Porque acho que são bem poucos os católicos que sabem, eles têm noção disso aí. então, mas ó, olha que interessante. Todo pecado contra os 10 mandamentos são pecados mortais, né? Eles são pecados mortais. Todos os 10 pecados, né? A não ser que atrás do ato que foi contra havia uma santidade maior, Tá? né? Que pode acontecer, né? Eu posso, não no caso do primeiro e do segundo mandamento, que é impossível você ter santidade e ir contra eles, né? Como Uhum. nós já estudamos. Mas no caso do
terceiro, quarto, quinto, sexto, tal, eu posso, por algum motivo maior, na ordenação da importância das coisas, né, que nós já conversamos sobre isso, aí poderá. Mas a quantidade dos domingos que eu faltei, eu tenho que guardar. Falei, ó, faltei dois domingos, eu tenho que me confessar porque eu estou em pecado mortal. E outra coisa, Vânia, que eu me lembro, o padre, ele nos ensina que se eu faltei uma missa, eu não posso participar da outra, né, sem ir conversar com ele e dizer, ó, padre, eu não vi... posso participar da Eucaristia e depois eu me confesso em função de horário e de oportunidades, mas eu tenho que ter essa submissão, né, Aham. às leis e à hierarquia. É isso mesmo. Dia do Senhor. O Jair ia Alguém... falar. Eu já ia falar Desculpa. alguma coisa. Eu gostei da observação da Vânia e dos Oswaldinho também, muito boa. Eu gostaria de só contribuir. O terceiro mandamento o próprio estudo vai nos levar a isso, vai nos remeter ao domingo de Páscoa, né? Uhum. A nossa questão do cristianismo. Mas é muito importante aquilo que a Vânia falou, e é o que a gente carrega no peito. Não é, eu não falto à missa porque o padre ou alguém ou o líder falou. É uma coisa que nasce do interior. Essa valorização, esse conceito, essa eu classificaria assim como a graça maior recebida. Uhum. Porque eu não vou deixar de ir na missa, ou vou na missa porque alguém falou. Uhum. Ninguém vai, né? Até tem uma, uma situação especial, né? O cara fala assim, olha lá, a placa, proibido pisar na grama. Ah, mas o cara, para pôr a placa lá, pisou na grama. Então, quer dizer, não é porque alguém fala, é um negócio tão forte que nasce de dentro do hábito de cultivar a Sagrada Escritura, o sacramento, a colegialidade, a amizade, o convívio, né? Nós vamos aprender isso no próprio estudo. Convívio com as pessoas é que faz fortalecer o hábito, os valores da Sagrada Missa, da Eucaristia, etc. E tal. Amém? Amém. Só mais uma aspas aí. No final de semana retrasado, eu participei de um retiro aqui da comunidade Kenosis. É uma comunidade muito firme, muito atuante. Eles buscam muito a santidade, a caridade, a humildade, né? E eu ouvi coisas nesse retiro que eu nunca tinha ouvido nem estudado, né? E uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês é que eles falaram a respeito da santidade. Quando eles falam a respeito da santidade, nós sabemos que ninguém é santo sem a graça de Deus, certo, gente? A santidade, ela depende da graça de Deus. Só da graça de Deus, né? Eu quero ser santo que nem Madre Teresa, tal. Você pode buscar tal, mas se você vai chegar às últimas moradas ou não, não depende de você, né? Depende da graça de Deus. Então, esse conceito a gente tem muito claro dentro da gente, né? Sobre a santidade como um dom, um dom gratuito. Dom gratuito é meio redundante, né? Mas é como um dom de Deus, né? Só que eles colocaram um ponto lá que eu achei muito interessante. Eles falaram de uma santidade ordinária, né? O que é a santidade ordinária? O que é algo ordinário?
O ordinário é aquilo que é do meu dia a dia, certo? Não depende de Dos nada meus especial. atos. Hã? Não depende de nada especial. É ordinário. Não, é algo que é ordinário, né? Então, eles falavam que a graça recebida, ela pressupõe uma santidade ordinária. Então, eu preciso ter atos, né, que busquem essa santidade, mesmo que não sejam de maneira perfeita, entende? Mesmo que não sejam de maneira perfeita, mas assim, é como eu colocar um vaso, né? Eu tenho que ter um vaso para encher de água. A água não depende de mim, mas se eu não tiver o vaso, não tem água, né? Então, eu preciso dessa santidade ordinária. Então, quando a gente vê lá em Levítico, né, a santidade, que é as regras de santidade, né, dos fariseus, né, que são todas regras de santidade. Nós estamos falando exatamente dessa santidade ordinária, ok, gente? Tá? Então, a santidade ordinária, ela é necessária. Então, eu preciso ir à missa, né? Se essa missa vai ser para mim motivo de santidade perfeita, é outro ponto. Mas a minha parte eu tenho que dar, porque Deus dá sempre a dele, né? Então, a santidade perfeita é a união da santidade ordinária com a graça de Deus, né? Então, a santidade perfeita e a graça de Deus se unem, aliás, a ordinária e a graça de Deus se unem e eu tenho a santidade perfeita. Então, santificar sábado e domingo está falando aí de duas relações. A primeira é a ordinária, eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que ir à missa, eu tenho que não fazer ofensas a Deus, eu tenho que louvar a Deus, rezar mesmo não querendo, né? Louvar a Deus mesmo com dificuldade no início, mas de repente aí a graça é derramada e vem. A gente encontra muito isso dentro da renovação carismática, onde a gente tem lá os movimentos de oração espontânea, quando alguém lá fala, ó, vamos erguer a mão agora e começar a louvar a Deus. O começo é uma coisa difícil, ela é mecânica, as palavras não vêm, eu vou forçando a barra, eu vou fazendo com que aquilo aconteça, mas isto demanda uma santidade ordinária. Quando, de repente, alguma coisa parece que desentope dentro do coração, e aí vem a graça de Deus e vem o derramar, e aí se une aquele ordinário com o sobrenatural, né? Com aquilo que é da graça de Deus, né? Era essa partilha que eu Mas queria fazer. muitos místicos, né? Assim, que nem quando você faz a consagração à Nossa Mãe, Nossa Senhora, ela fala assim que ela é a que distribui as graças, mas A muitas vezes dispensadora das graças, né? mas as pessoas não recebem a graça. E Jesus Eucarístico também fala disso, né? Que se a gente soubesse como recebê-lo, porque Isso. ele quer derramar tantas graças em nós, mas nós não nos abrimos para isso, né? Então, é isso que você deu o exemplo certo, é você ser o vaso, né? Você está receptivo, essa é a santidade ordinária, você fazer a sua parte para a graça extraordinária acontecer e aí levar na santidade. Mas eu tenho que colocar o vaso. Por mais que seja torto, né, até com furo, né, mas tem que ser. Aham. O Mate queria fazer uma partilha? Eu ia perguntar se algum de vocês já orou em línguas, se algum de vocês já conseguiu fazer oração em línguas. Sim, sim. E é exato o que você fala do início de como começar a Sim, orar. sim, É sim. interessante, fiz o reavivamento, não foi o batismo, mas foi o reavivamento na segunda-feira passada. E aí o diácono Bob, aqui um diácono que a gente tem aqui dentro, ele falou, se solta, né?
oferece a Deus a sua capacidade de vocalizar, né? E solta, né? E ele estava orando junto. O que, vamos dizer assim, das sensações físicas, a sensação maior é na hora em que você se sintoniza inteiramente na graça, no amor compartilhado com você, onde você sente no seu coração ou na sua cabeça o calor, o fogo, né? E de repente você escuta que você está falando e você não está, você não é você que está falando. Sim, sim. É a mesma coisa que você disse na hora que você levanta as mãos e ora, né? Numa língua que a gente conhece, no português ou no Eu inglês. tinha, eu tinha ódio disso no grupo de oração. Eu tinha Aquele medo. cara lá que ficava lá na frente falando: levanta agora, agora ergue o braço, agora isso, agora aquilo. Eu falava: caramba, ele acha que eu sou palhaço aqui, né? De ficar sobre o comando aí de um fulanozinho aí que quer apenas, né? Até É, na hora é, que acontece com você e te acende, aí você fala: opa, exatamente, exatamente. opa. Quantas vezes a gente não levanta contrariado, ergue a mão contrariado, né? Faz o que não quer, mas de repente vem a graça e a gente fala, mas como eu sou burro mesmo, né? Olha como acontecem as coisas e olha como Deus age, né? É essa parte da santidade ordinária que é necessária e depende de um certo esforço físico, né? E depende de um esforço emocional, depende de um esforço psicológico para eu ir contra mim mesmo, né? Mas a hora que o mim some, a hora que o mim, puf, evapora, aí a graça de Deus aparece e é incrível, né? Mas esses dias com a Anitta mesmo, né? A gente começou a fazer algumas viagens longas aqui e a gente começou a rezar. A gente sempre rezou o terço, né? Tá? Eu acho que vocês oram, né? O terço também. Daí, algumas viagens mais longas aqui, a gente falava, vamos rezar o rosário, né? Aí hoje nós descobrimos que os primeiros 2 terços são dificílimos, né? É igual corrida de maratona, né? Você corre os primeiros 2 quilômetros, é um esforço tremendo. E depois vai. Os primeiros 2 terços, eles são assim a luta, né? De contra sono, cansaço, tal. Mas quando o terceiro e o quarto terço são praticamente moções que nos levam ao céu. E a gente começa a ter um entendimento de todos os mistérios que Jesus passou pela terra, num rosário completo, né? Então, essa insistência nossa, ela é necessária para que haja a manifestação da graça de Deus, né? Mas eu tenho que, é o que a Vânia bem observou, eu tenho que colocar o vaso, né? Eu tenho que botar o vaso para que Deus coloque. E botar e ficar esperando ainda, né? Ficar esperando. Porque o tempo é dele, né? Oswaldo, eu gostaria de contribuir com o Martin na resposta, na pergunta do Martin, considerando os altos e baixos nesses 38 anos de renovação carismática, eu resumiria numa palavra, numa frase: experiências maravilhosas, considerando altos e baixos, porque não tem como ficar eternamente subindo e nem então você vai ondulando, que é natural do ser humano, certo? Mas experiências lindas, perfeitas. Né? Mas lembrando, né, que aqueles 4 níveis da fé lá, né? Que é o ouvir, experimentar, se converter e o fidelizar. Quem realmente participa é quem fideliza, quem tem a fidelidade na fé, né? Porque é a fidelidade que faz com que eu exerça a santidade ordinária, né?
E aí sim possa surgir a santidade sobrenatural e a graça de Deus com essas experiências maravilhosas que Deus nos proporciona. Vamos continuar, gente? Vamos continuar? Você quer ler, Marisa? Marisa, Pode ser. o dia do A gente está Senhor. aqui no 2, né? O dia do Senhor. Isso. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. O dia da ressurreição, a nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos, no primeiro dia da semana. Como primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Como oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Reunimos-nos todos os dias do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. O domingo, plenitude do sábado. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente, a cada semana, e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. A celebração do domingo observa a prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e constante na recordação de sua benevolência para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. Até aqui. Olha que legal, né? Muito claro, né? O domingo ele não substitui o sábado, né? Mas ele vem trazer a plenitude do sábado, né? Então, o domingo é o dia em que Deus elevou a um outro nível, a nova e eterna aliança, né? Então, aquela antiga aliança, ela passa a ser a nova e eterna aliança. E é por isso que mesmo os da igreja primitiva, né, segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado. Está claro aqui, né, gente? O título já diz muita coisa, né, Oswaldo? Aqui em cima, olha, o dia da ressurreição, 2 pontos, a nova criação. A nova criação, né? A nova criação. Então, nós estamos falando, né? Nós não somos judeus, né? Mas nós somos os gentios que foram introduzidos por Jesus pela nova e eterna aliança. Então, nós guardamos o domingo, né? Os judeus, até mesmo aqui, pelo que dá para entender, né? Os judeus convertidos, eles também deixaram, né? Eles também deixaram de observar o sábado, né? Olha que interessante, né? Eu achei que nós não tivéssemos a prerrogativa, aliás, o
o preceito obrigatório do sábado, mas não, né? Por Jesus Cristo, né, ele fez nova todas as coisas, e mesmo os judeus, né, os convertidos, né, eles deixaram de guardar o sábado e passaram a guardar o domingo, que é o dia do Senhor para nós, né? Jair. Oswaldo, eu gostaria de... vou reler aqui o 2175, achei de extrema profundidade. O domingo se distingue expressamente do sábado, o qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos, leva à plenitude da Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu. É muito, muito profundo. Ele leva a um outro nível o sábado, né? O domingo Exatamente. leva o E sábado para um outro anuncia, patamar. o repouso eterno do homem em Deus. Olha agora, ponto final. Pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo. O que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Eu pediria a vênia de vocês aí para me ver a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Tem ele fecha esse trecho bíblico com uma coisa também que eu nunca tinha lido na minha vida. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. É um pouco longo, mas eu acho que compensa. Tem, assim, um conteúdo muito bom aí para nós. Aqui fala o 11, né? Falou 11, mas o conjunto aí dos textos aí, para onde eu quero chegar. Tá bom. Começando do 10:1. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Estas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e beber e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como algum deles se entregaram e morreram. Num só dia, 23.000. Nem tentemos o Senhor, como algum deles tentaram, e pereceram, mordidos pela serpente. Nem murmureis, como murmurava algum deles, e foram mortos pelo exterminador. 11. Todas essas desgraças lhe aconteceram para o nosso exemplo, foram escritas para a advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, essa é a gente se situar, né? Nós aqui se situar. Nós que tocamos os fins do tempo, né? Então, quando o Oswaldo falou aí de forma boa sobre a graça de Deus, é agora. É agora, né? É agora que está acontecendo. Essa é a nossa oportunidade, é o nosso momento de abrir o coração. É agora, é agora. Ou seja, acho no que fim vale dos a pena, tempos... Jair, você lê até o 13. Até o... Repete. 13, vamos lá. Até o 13. Até o 13. 13. Portanto,
quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aí. Que maravilha, né? A palavrinha-chave que a gente tem usado aí nesses 2 anos aí chama valores. Certo? Certo, Marte? Então, esses toques de Deus, a graça de Deus, a passagem bíblica, o momento de você parar de fazer as coisas para poder fazer o estudo, tudo isso ajuda, contribui para que nós possamos reavaliar os nossos valores, refazer as nossas contas, refazer o nosso interesse, né? A grande chavinha interna nossa é o interesse. Aquele quadro que Jesus bate na porta e não tem tranca. Por quê? Porque a tranca abre por dentro. É esse momento de crescer o valor pelas coisas espirituais, crescer o valor pelo Evangelho, igreja, Eucaristia, que hoje, gente, é fantástico, entendeu? Fantástico. Então, isso vai melhorar a nossa tabela de valores, aí a gente consegue fazer aquilo que o Oswaldo falou, que a Vânia falou, com mais propriedade. Amém? Amém. E aí no 21:7,6 fala justamente das coisas ordinárias dessa santidade aí. Ó, é o culto exterior, né? Eu ir na missa, eu ver o padre, eu ter o altar, as coisas visíveis, o público, né? E regular sobre o signo, né? Sobre o sinal de seu benefício universal com os seus homens. Então, É a bacana, parte... Oswaldo, é bacana que ele junta os 4, né? Exterior, Exatamente. visível, público e regular. Irregular, Essa exatamente. somatória aí, Aham, aham. Alguém já leu esse livrinho aqui, ó? eu não li. A Santa Missa, Testemunho de Catalina. É uma Catalina. mística. Depois, vocês podem baixar pelo PDF, em qualquer lugar. A hora que você lê isso aqui, você fala, meu Senhor, o que Tu é põe a... no grupo pra gente, Vânia? Põe. Põe no grupo, O põe no grupo. PDF, manda o PDF no grupo pra gente. Tá, eu mando. Tá Tá, bom? joia. Maravilha. Aliás, Vânia, deu certo, hein? Eu estou montando a apostila da missa. Ah, que legal, tá Olha, vendo? Olha, Esse ano não tive condições de fazer, é o Crisma Aham. de adulto, né? Aham. Mas eu já tenho alunos para o ano que vem. Então eu pedi para o padre fazer, e o padre foi fazer uma palestra sobre missa. Mas foi só para resolver o problema de 2022. 2023 eu vou ter a apostila. Então eu vou Ah, aproveitar essa deixa aí e vou fazer em cima. aí, a eu quero resposta já uma veio. apostila também, Jair. Mas muito bom. Maravilha. Então ficou claro, né? Era o sábado, nós passou para o domingo, por quê? Porque foi a plenitude, né? Então, a partir do fim dos tempos, então o fim dos tempos deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos mesmo, né? Não o final do mundo, né? Essa é outra coisa, né? O fim do mundo é outra coisa. E o dia do Oswaldinho, julgamento é outra coisa também. repete para nós a última linha do 2176. 21:7,6. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança. Cumpriu, pá, né? Cujo rito e espírito retoma ao celebrar para cada semana o Criador e o Redentor de seu povo, né?
Então, Celebra o fechou Criador, o fechou. tempo, né? E estamos vivendo agora, fechou o tempo do povo de Deus, do povo de Israel, teve o advento, né? A vinda do Senhor, e a partir dali começou o fim dos tempos, e estamos pela ação do Espírito Santo. Pai, Filho, e agora a ação do Espírito Santo no final dos tempos, no Domingo Santo. Eu lembro, aqui lendo, por exemplo, onde a gente leu no 2174, o texto nas letras menores, né? Aí fala um pedacinho que fala assim, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, isso é justamente o domingo, o primeiro dia da semana, quando Deus inicia o trabalho e cria todas as coisas a partir das trevas. E aí a gente tem novamente isso acontecendo no domingo da Semana Santa, né? Onde Jesus Cristo tira nós novamente das trevas e faz nascer de novo, como você diz, agora vivendo a fase do Espírito Santo. Mas, O pecado é trevas, né? O mas pecado é trevas. então, é isso que eu Valéria. ia falar. Você trouxe para a criação e eu trouxe para a ressurreição, porque Sim, quando Jesus ele se submete a tudo, ele carrega toda a nossa culpa. Então, todas as trevas, né? E é nesse sentido que eu pensei aqui. Sim, Sempre o dia do exatamente. sol, porque é a ressurreição dele. Que é a luz, Cada que é um. a é o novo graça. ciclo. É. Que lindo, né? Né? Eucaristia Dominical. Alguém lê para a gente agora? Rogério, Martin. Eu leio. Martin ficou enrolando. Ele fingiu de morto, Rogério. É. A Eucaristia Dominical. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa, de preceito por excelência. Igualmente, devem ser guardados o dia do Natal de Nosso Senhor, Jesus Cristo, da Epifania, Epifania. Vou começar de novo. Igualmente, devem ser guardados o dia de Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, que foi a semana, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Quer comentar alguma coisa? Eu quero. Epifania, o que é mesmo? Vocês lembram? Pela informação que eu recebi da minha esposa, é um dia que os reis magos encontram Jesus. Epifania é a manifestação do Senhor, né? É esse dia, que é o dia do começo do ano, né? É o dia onde Então não é nós... dia 6 de janeiro, é dia 6 1 de de janeiro. janeiro. Não. O primeiro é dia da paz, né? Que é de Nossa Senhora, né? No começo do ano, dia 6 de janeiro, é o dos Reis Magos, né? Da manifestação. Né? É o dia da Epifania, né? É porque é assim, ó, quando os reis magos encontram Jesus e reconhecem nele a presença Sim, de Deus. Por isso sim, que esse da palavra a sim, manifestação de Cristo. sim, Mas sim, sim, sim. Tem Corpus Christi. você entendeu agora? Não. Ainda não. Imaculada Conceição foi essa semana, certo? É.
Mas E ele na, falou o calendário inteiro da igreja aqui, né? Quando ele É coloca. todo o calendário, exatamente, Foi isso que ele fez. tem de uma todos os dúvida aqui. santos, né? O que Ó, eu não vejo mas, aqui é, é, é o Corpus Christi. Ah, não, vejo sim, lógico. não, Corpus não tem, Christi, que é o corpo e sangue é de o Cristo. terceiro, né? Ó, o primeiro é o Natal, o segundo é Epifania 2, a Ascensão 3, o Santíssimo Sacramento, o Corpo Corpus de Cristo, que Christi. é o Corpus Christi 4, né? Da Santa Maria, Mãe de Deus, 5, né? Santa Maria 12 agora? Ou- Eu acho que é todas, porque ó, Santa Maria, Mãe de Deus e Sua Imaculada Conceição e Assunção. Então Não, a- não, é separado, tem é vários. separado? Tem um ofício, um dia para a Mãe de Deus, depois para a Assunção e depois para a Conceição. Não é tudo junto. E uma Então, coisa, por que não tem Pentecostes? mas não é dia santo, né? É assim. Por que, É, gozado? Porque se você parar para pensar, é verdade. Pentecostes é justamente quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, vem sobre nós. É que ele já santifica daí tudo, né? É verdade, é verdade. Mas vamos continuar. Oswaldo, Então, fala. o texto aqui ele tá resguardando a questão pessoa de Jesus, pessoa de Maria, pessoa de São José, pessoa de São Pedro, pessoa de São Paulo. Então são Ó, festas. deve ser guardados igualmente os dias, aí fala. Então, são dias para serem guardados, né? Dias santos. São dias santos, santificados por Deus, né? É que nós devemos santificá-los, né? Então, é o dia do Natal, o dia da Epifania, dos Reis Magos, né? A visita dos Reis Magos à manjedoura, a Jesus, É a da Ascensão. Ascensão, do Santíssimo Corpo de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus. É o mesmo dia, né? Santa Maria, Mãe de Deus, né? Ou será que você. Bom, essas são dúvidas bobas, né? Bobas, mas acho que é. É que tem Imaculada Conceição, tem Nossa Senhora, tem Nossa Senhora de Lourdes. A gente tem que guardar tudo, certo? Mas é isso, fala. A Imaculada Conceição, a Imaculada Concepção e a Imaculada e a Dia de Nossa Senhora. São 3 datas diferentes. Uma São. delas foi agora nessa semana que passou, Foi a concepção. Concepção. Dia Que é 8. justamente quando ela se torna, ela nasce Sim. santa, né? Uhum. Perfeito. Vamos continuar então. Rogério. Esta prática da Assembleia Cristã data dos inícios da era apostólica. A Epístola aos Hebreus lembra: não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes, procuremos nos animar mutuamente. Olha, essa é a parte mais exigente da gente, né, gente? Né? Não abandonei se forem contrariados, certo? Não abandonei se não tiver gostoso. Os Não mandamentos abandonei. não são, fala assim, os mandamentos não são seus, são de Deus. Como é que é, Oswaldo? Eu vim para ser servido, não para servir. Peraí, eu não vim aqui para sofrer, eu não vim na igreja para sofrer. Lembra do irmãozinho nosso parou de ir na igreja porque a gente falava muito sofrimento. Ele falou, eu não venho aqui na igreja para sofrer, parou de ir na igreja. Vai sofrer sem Cristo, aí é pior ainda, né? Sofrer com Cristo é um alento maravilhoso, né? Ele dá o jugo suave, né? O peso é leve, né? Não diz que vai tirar tudo, ele fala que vai ser suave, né?
e o meu jugo é leve, né? Ele não falou que não vai ter, né? Ele falou que vai ser suavizado pela presença e pela graça dele, né? Então, a nossa parte a gente tem que fazer, falar e ouvir, né? Mas não foram poucos os que se achavam que deveriam ser servidos, né? Então, não, e não são, mas são sempre pessoas que estão voltadas para si mesmo, né? Como nós, certo? São pessoas como nós, que se preocupam mais consigo mesmo do que com. Na verdade, nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando de nós mesmos. Nós somos assim, né? Nós queremos ser, de alguma forma, servidos. Então, a caridade para a gente é a coisa mais complicada que existe no mundo, né? Na hora que a gente liga o amor perfeito à caridade, é complicada, porque a caridade é esvaziar-se de si mesmo, né? E sofrer pelo outro, certo? Ó, a caridade é esvaziar-se de si mesmo e sofrer pelo outro. Então, se eu vou para ser servido, pronto, eu não tenho que ir para uma igreja, eu tenho que ir para uma associação de serviço, né? Eu tenho que ir para um grupo, né? Porque a igreja. Há uma carta de São João Paulo II, que é o Novo Milênio, né? No número 30, ele diz assim, né? Que a igreja ela pressupõe a santidade dos seus membros. Olha que interessante, né? Então, a igreja ela está pressupondo que a Marisa, né? Que o Martin, que o Rogério, que a Vânia, que o Oswaldo, que o Jair, né, já são santos, né? Tá? Já buscam essa santidade e lutam contra aquilo que lhes é contra. Então, a busca da caridade, né, que é imolar-se a si mesmo por livre decisão, né? Por livre decisão, né? Então, é eu me entregar, né? Não esperar contrapartida. Né? O amor na igreja, ele não espera contrapartida. Olha que maluquice, né? Então, não é negociável. Hã? O que eu vou fazer de trabalho na igreja, eu não preciso de reconhecimento. Eu não preciso de contrapartida. Né? Então, a caridade, ela é algo difícil de ser é, é, vivida, mas é o fundamento de tudo dentro da igreja do que nós falamos. Desculpe, eu fugi um pouquinho do assunto. Vamos voltar, gente. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da santa e divina liturgia, terminar a oração e não sair antes da despedida. Dissemos muitas vezes: este dia vos é dado para a oração e o repouso. É o dia que o Senhor fez. Exultemo-nos e alegremo-nos nele. Olha só, olha o que fala aqui, que interessante. É um monte de coisa que eu não faço direito aqui, ó. Ah, é? Chegar bem antes e sair sem pressa. Meu Deus do céu. É que você não convive com o Rogério. O Rogério faz a gente chegar na igreja às 2:30 da tarde, quando tem missa às 5. Olha, então, ó, o Rogério e o Mas não Jair se podem dar a preocupa, mão, não. viu? Não se preocupa, não, que amanhã, além de ter que chegar às 12h30, eu tenho que chegar às 9:30 da manhã, porque outro me chamou para estar lá às 9:30 da manhã. Eu falei, o domingo está consagrado. Não é nem porque eu quero, não, tá? O lado de cima falou, agora você não Não, eu vai. sou mineiro, o mineiro não perde o trem de jeito nenhum. Que maravilha, que legal, que legal. Mas é gostoso. Eu sempre gostei de ir mais cedo na igreja. É Eu a muito. vida inteira, tudo eu tenho que chegar cedo, tudo. Ah, Eu acho Aqui que aqui eu sou fala. contra o costume brasileiro, que aqui brasileiro convida para você ir na sua casa, na casa dele. Ó, você vem às 7 horas, já sabendo que você vai chegar às 8 horas, né?
Não, ele me convida para chegar às 7, eu chego 5 para 7. Pega a turma tomando banho aí, Ah! fazendo, secando o cabelo. Não, eu achei. Você falou às 7, poxa, não falou às 8. Eu acho. E Eu aqui não fala perco o uma trem de coisa. jeito nenhum. Aqui fala uma coisa bem, falando em missa e nesses compromissos com Deus. O domingo lhe é dado para isso. É para isso que ele serve. Então, quando eu vejo, olha, o chegar atrasado me dói pelo costume brasileiro. Mas quer ver uma coisa que me dói mais? É antes da bênção final, quem comunga e sai de dentro da igreja antes da bênção final. Isso é uma coisa que eu olho assim e falo assim, puxa vida, é mais 5 minutos com a bênção final. Por que que faz isso? Sem contar quer dizer, sem contar, não, é menor, mas é o desrespeito com as outras pessoas que estão lá dentro fazendo a missa acontecer. O pessoal que está tocando a música de despedida e tudo mais, né? Isso é. Quando eu olho isso, eu falo assim: que egoísmo. Ele está correndo para quê? Para pegar o pedaço de pizza antes? Não dá para acrescentar 15 minutos no dia, que teoricamente deveria ser inteiramente consagrado? Né? É estranho. Na nossa igreja, o correr na saída é para ser o primeiro a sair do estacionamento, sem contar as É isso que brigas eu que já não. tem no estacionamento. Ele quer sair, né? Então não tem esse. Agora, uma coisa que eu vi bastante forte, não aqui, mas na Alemanha, o pessoal não faz nenhum trabalho ou não deixa mostrar que está fazendo nenhum trabalho durante o domingo. Então, se o cara não vai lavar o carro na frente da casa, não vai consertar a cerca, não faz nada no domingo, porque todo mundo vai olhar feio para ele, entendeu? Que domingo é o dia de repouso, é o dia de ficar quieto, não fazer barulho. É um negócio bem sério lá. Pelo menos foi o que me foi Legal, falado lá na Alemanha. Depende legal. da região, da cidade que você está. É. Pode ser, porque onde eu estava lá no sul, eles falaram, não, não Aí, pode, tem que ficar quietinho em casa. Ok, paróquia é determinada É comunidade de. uma determinada. Paróquia paróquia é uma determinada. determinada. É isso mesmo, tá certo. Não, o meu aqui está assim. Paróquia é determinada comunidade de fiéis constituída de maneira estável na igreja particular. E seu Isso. cuidado pastoral é confiado ao pároco, como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica e o reúne nesta celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. Não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Aqui eu entendo, então, aquele que fala assim, não, eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Não, e nesse livrinho dessa mística, ela mostra assim, sabe, nós não estamos, né, como é que é? Nós estamos eu nunca sei falar, lembra da igreja, dos 3 tipos de igreja? A glorificante, Penitente, A penitente e a e nova. a, É. e a, a Bom, militante, né? essas são as 3. Na hora As da três, né? missa, nós estamos todo mundo junto. As as três três. Então é igrejas juntas. lindo o que ela descreve, entendeu? Inclusive as almas do purgatório, ela fala dela. Sim. Que é É a muito, penitente, né? então. Junto com a triunfante, que é Isso, então, ela descreve tudo o que está acontecendo no altar, né, que seria a triunfo, eu os já li anjos, esse tarará, livro, eu já li. descreve as Sim. almas e nós, qual que é o nosso comportamento deveria ser, né? Ai, que gostoso.
Envia para a gente, ô Vânia. Já vou A mandar. missa amanhã vai ser mais reflexiva em cima disso. Tudo bem, mas se vocês entrarem no Google Porque o que eu já como tentei a mandar para Santa vocês. Missa, se colocar no Google a Santa Missa, testemunho de Catalina, Não, é assim, ó, vou explicar para eles. Eu tentei mandar o PDF e eu não consegui. Aí, o que eu vou fazer, eu vou mostrar, porque tem um lugar que está o PDF aberto e tem um lugar que eu tenho que ter uma conta para mandar o PDF. se manda o seu e-mail. Então, a Vânia, sabe, Martin, não muda os problemas eletrônicos. Então, eu vou mandar, mas já tentei, mas vou mandar. Só o Tá, endereço ó. me ajuda. Ó, eu já achei e eu já pus no grupo lá, tá bom? Ah, então, tá vendo como que é fácil um engenheiro? Já Pronto, tô pondo no obrigada. grupo lá. É muito bonito. É bem, pro pessoal, é bem pequenininho, viu? Tem 25 páginas. Bem Sim, sim, tá falando em 20 páginas aqui. Aliás, 20 folhas com 2 pagininhas É cada bem uma. pequenininho. Vamos continuar então, gente? Vamos lá. Ok. a obrigação do domingo. A obrigação do domingo. Aí que vai pegando. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. A Eucaristia do domingo fundamenta e confirma toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser que sejam justificados por um motivo muito sério. Por exemplo, uma doença, cuidado com os lactentes, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Sim. Aqueles que deliberadamente faltam a essa obrigação cometem pecado grave, que é o que você tinha falado. A participação na celebração comunitária da Eucaristia dominical é um testemunho de pertença e da fidelidade a Cristo e à sua igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade. Dão simultaneamente testemunho de santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. Por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. E isso se faz sempre na igreja, né? Mas aqui tem uma coisa interessante. Para aqueles municípios, para aqueles lugares onde ficam distâncias longas, que não tem padre que vá lá sempre, isso não tira a obrigatoriedade do católico, uma vez por semana, no domingo, a participar ou se reunir na igreja, no prédio lá dentro e participar da liturgia da palavra, ou pelo menos ir lá e dedicar um tempo em oração. Sim. Então, Nós já tivemos um caso aqui na igreja que o padre acabou não aparecendo, aí nós fizemos, né, Vânia? Acho que foi a liturgia da palavra, com todos lá. Eu esqueci. Sim, isso daí aqui em Limeira acontecia frequentemente lá no Bom Jesus, né, Jair?
Durante nós, muitos anos, muitos anos. e aí nós fazíamos a liturgia porque o povo já estava lá, né? Mas, na realidade, hoje nós entendemos isso que seria um disparate. Nós temos a missa na paróquia e uma liturgia da palavra na comunidade. Isso seria um disparate, porque não existe um nível de comparação, não é a mesma coisa, né? Então teríamos todos que sairmos e irmos participar da liturgia eucarística. Porém, essa situação que o Rogério falou, ela é uma questão de caridade e de santificar o sábado, São né? situações Que paliativas, né? a Assembleia está lá, né? É uma questão de amor e de respeito, né? Mas o Oswaldo ali não estava cumprindo ordem, né? Cumprindo, não estava ali como menosprezando a missa. Mas isso nos atrapalhou numa catequese, não nos formou direito, né, Jair? Não, mas você não tinha, como dizer Não assim, você não tinha, tinha autoridade para mudar aquilo lá. não tinha, e nem tinha as informações para discutir sobre também. E outra, era um público de constituição, em termos de percentual, de pessoas muito idosas do bairro. Aí você vai mandar ela ir lá a pé, lá na, na paróquia. Sim, Então, foi circunstancial. É. Agora, eu sou testemunha do amor com que foi feito, entendeu? eu também tenho certeza Não que tinha como. Não tínhamos autoridade para alterar, para mudar. Isso foi anos, anos. Uhum. Agora, assim, hoje o entendimento que nós temos é que isso é uma situação extraordinária. Extraordinário. Não pode se tornar uma ação ordinária. Hoje, as coisas facilitaram muito mais para a gente, né? É, A gente uhum. estava, bem dizer, com pouca orientação sacerdotal, com pouca Sim, orientação pouca orientação. da Mas paróquia. o que Hoje eu não, falo, hoje a gente tem, hoje as coisas são claras, nítidas, né? Sim. A ontem, ponto, então, o problema dessas distorções, Martin e Vânia, houve uma época na comunidade que as pessoas preferiam participar da celebração da palavra do que da liturgia pela clareza das pregações, entendeu? Então isso gerou um certo problema, né? Entende? Porque aí você está entrando mais para É, um culto igreja, culto né, paralelo aí, né? evangélica, protestante, do que propriamente não é uma celebração eucarística, né? uhum. Mas o que eu quis dizer aqui não é esse caso, é o caso oposto. Por exemplo, o padre Denis, ele falou lá, quando ele estava no Amapá e toda aquela parte em cima, tinha muitas das igrejas que ele ia, que é uma vez por mês, Sim, que ela funciona com um pároco lá dentro para ter uma sim, missa. sim. Mas isso não dá, não é porque você tem missa uma vez por mês que os outros domingos você, como fiel, não é obrigado a ir à Não, igreja e isso, fazer isso, né? Ou ao menos ir lá e dedicar um tempo em oração. E é o que está escrito aqui, falou exatamente. assim, não, Você tem que ir para a celebração da palavra, né? exato, é isso que eu quis dizer, né? É o caso de Vitoriana, né, Jair? É, Vitoriana, exatamente. nós todo o carnaval, há anos já, nós vamos com as nossas famílias para uma fazenda perto de Botucatu, e ao lado dessa fazenda tem um lugarejinho que se chama Vitoriana, né? E aí lá em Vitoriana nós participávamos da celebração, mas era a celebração da palavra, porque raramente tinha padre, né, Jair? Quando tinha padre era missa, e quando não tinha era cerveja. É, raramente tinha padre. Mas aí é válido. Acho que eu vou morar aí em Limeira quando o Rogério se aposentar, hein? Vem para cá, nossa, maravilha. Vânia, se não vir para morar, pelo menos para passear, para conhecer nós aqui. É, Daí eu vou.
Pode me esperar que eu vou. A Legal. Vânia está indo em fevereiro lá. Então, se ela não passar por aí em fevereiro, vocês sabem que ela menosprezou Limeira. Não. Fevereiro eu tô sem carro, sem nada. Vocês, Ela não. pode parar em Limeira e pegar o seu Vânia. ônibus. Depois, Vânia. gente, vamos continuar. Aí, ó. Estou entregando já o ouro dela. Já botei ela aí numa Não, é fogueira. outra história. Dia de agressão de graça e de interrupção do trabalho. Marisa, você quer que eu leia ou não? Ou Martin? Marisa, Martin? Não, eu continuo. Como Deus, no sétimo dia, repousou de toda a obra que fizera, assim também a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem de um tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar a trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. O amor da verdade busca o santo tempo livre. A necessidade do amor acolhe o trabalho justo. olha que legal. Bonito. O amor à verdade busca o santo. No meu fala ócio. O amor da verdade busca o santo tempo livre. A É, necessidade do amor acolhe o trabalho justo. a minha, a minha versão fala em santo ócio, Ah, tá. que é ociosidade, né? Ficar ocioso, né? Os cristãos que dispõem de tempo livre, ou você deve estar aí no seu caso, que dispõe de ociosidade, deve lembrar-se de seus irmãos, que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos e os idosos. Os cristãos santificarão o domingo também dando à sua família e aos parentes o tempo e atenção que dificilmente lhes podem dispensar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo propício à reflexão, ao silêncio, ao estudo e à meditação, que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Tem aqui só uma reflexão breve aí. Hoje em dia, com a nossa sociedade, como está formada hoje, esse parágrafo fica muito complicado, né? Porque se a gente vai participar de um lazer com a família, normalmente esse lazer não é um piquenique no parque, mas é ir em algum lugar onde nós precisamos ser servidos de alguma forma por alguém, né? E esse alguém, pela sua necessidade de trabalho e de serviço, vai estar trabalhando, né? Então, a nossa sociedade ela vive numa arapuca, né? Numa armadilha, mas como ela não tem Deus acima de todas as coisas, né? Como na realidade o que rege ela não são tantos preceitos de Deus, mas sim a necessidade financeira das coisas e sim a economia, né? A gente cai muito nessas armadilhas, né? Oswaldo, Oi. eu acho que eu fiquei muito triste com esse capítulo. Eu acho que eu nunca vou para o céu.
Porque eu achei que o domingo a gente ia à missa, ficava com a família, fazia assim um tempo gostoso de descanso com a família, Sim, uma coisa assim bem sim, suave e leve. sim, sabe? Agora eu me aprofundo nesse capítulo e nesse aqui que o Rogério acabou de ler, olha, lembre-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades, os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. Aí você falou, vamos dedicar esse dia, então, vamos servir ao próximo, fazer caridade, visitar um doente, vamos ao asilo. Meu Deus, eu não faço nada disso. Eu não vou para o céu, eu não vou para o céu. Olha, para dizer que eu não faço nada disso, esse ano eu não voltei ainda para a catequese, mas tinha a catequese depois da missa todo domingo aqui na minha paróquia, então eu era catequista. Aí eu Legal. falava, puxa, eu estou ajudando, né? Que bom, eu estou ajudando as crianças, estou E é mesmo, né? ensinando, estou Santificado dedicando. está, domingo. Todo domingo era, depois da missa tinha catequese. Então eu falo, que bom, né? Eu estou preparando a aulinha, me dedicando e tudo. Aí, depois da pandemia, eu ainda não voltei. Mas eu falo, Jesus, perdoe os meus pecados, porque eu acho que eu não vou merecer a vida eterna. Não vou. Mas, Marisa, eu não acho que a gente pode ler com essa rigidez, né? Porque, de repente, é assim, a gente, que nem aqui em casa, muitas vezes ele quer fazer alguma coisa no domingo, eu falo, não, hoje é domingo. Até coisa de casa eu não quero que faça, entendeu? Mas por quê? Porque eu acho que é um tempo que teria que estar eu e ele, né? E o que eu sinto é, voltando lá no que o Jair falou, os valores, né? Que hoje eu sinto assim, às vezes as pessoas não querem mais fazer uma comida em casa e chamar os filhos, né? Que nem eu É tenho isso. neto, né? Isso é trabalho, as pessoas falam, mas não, isso é o valor de família, isso que vai criar memória nos filhos, nos netos, de vir aqui, né? Então, às vezes eu trabalhei, aí a Renata, eu vou aí. Aí então vou lá fazer uma coisa rápida, tal, mas é isso, é essa disponibilidade que eu acho da gente se voltar ao outro, mesmo que for o Sim. outro na tua casa, sabe? O outro, porque eu, do jeito que estão as coisas, nós não vamos conseguir consertar tudo, mas a gente pode fazer o nosso, né? E eu sinto assim que nem você faz caridade durante a semana, você visita alguém, você, sabe? É de outra forma, né? Não acho que eu acho que o principal é a gente não voltar-se para outras coisas que substituiria Deus. Então, algo que vai me dar dinheiro ou que eu vou idolatrar outra coisa, sabe? Assim, nesse sentido. Mas aqui tem uma coisa que o Rogério tocou, Rogério não, que o Oswaldo tocou no ponto que eu não tinha pensado, mas quando a gente sai, por exemplo, e vai num domingo a um restaurante, vai fazer alguma coisa É desse isso. tipo, de certa Exato. forma você induz. Ok, você também, você sabe que a pessoa precisa do salário para poder viver, mas a coisa funciona dessa forma, quer dizer, ele é obrigado a trabalhar no domingo porque ele não tem a possibilidade de dizer não, porque pessoas como a gente vão no restaurante no domingo e quer o restaurante funcionando, ok? Sim. Mas E ele aí, vai ter como a falou, folga dele na segunda-feira. mas aqui não Sim, fala que a sim. gente guarda a segunda, a gente guarda o domingo. Porque se fosse Não, assim, eu sei. eu entendo. E é a Eu Não, nossa sei o não. que você está sociedade atual. falando, mas Não, mas é difícil nos dias de hoje você considerar o terceiro mandamento, porque existem N situações, é uma coxa de retalho, tem É, muitos Exato. buracos mas, aí, que se você for olhar no pé da letra, nós mas temos que aí pecado vem uma parte mortal, importante da terceiro gente mandamento. lembrar. Não é a lei do Rogério, não é a lei do Martin, é a lei de Deus, ok? Então a gente É. tem que ver bem o valor das coisas. Não precisamos ser que nem o caso que eu falei, que tem que botar sensor para acender a luz porque eu não toco em nada, tá? Mas também não podemos catar e fazer o final de semana e o dia da esbórnia, onde a gente vai na missa, gasta uma hora, mas o resto das outras 23 horas a gente fica fazendo coisas e estimulando o comércio a funcionar. Vai em shopping, vai fazer compra no shopping no domingo, antes de ir Exato. no Exato. é o coisa que a gente fala assim, revisa um pouco o conceito, volta atrás. Porque se não houvesse a procura do domingo, Isso. aquele
funcionário não seria chamado para trabalhar no domingo, ele trabalharia de segunda a sábado. Né? É isso que é a diferença. Vai haver emergência? Vai. A gente precisa de hotel para estar no domingo, vai ter alguém para ser? Vai. Mas olha, quando a gente faz por opção nossa, a gente, de certa forma, não está seguindo o terceiro. E a gente está forçando alguém a não seguir. Eu acho, ó, o que a Marisa falou, eu me senti assim muito pior do que a Marisa. Eu vi que ela é muito mais santa do que eu. A Marisa é muito mais santa que eu. Não, nas suas palavras. Porque você se preocupou com uma coisa que está no topo já, é de não ajudar aqueles que estão necessitando, Marisa. Eu sou muito mais medíocre que você, porque eu me preocupo porque os meus domingos eu passo em shopping, andando em shopping, passeando e comendo nas praças de alimentação, entende? Então, você, Marisa, fica sossegado, você está num grau melhor. Tá? Eu estou Se falando de tiver coisas uma mais vaga, ô, básicas. Marisa, você está na frente da fila. Você está na frente da fila aqui, Marisa. Paulo, Fala, Jair. vamos reler para ajudar a Marisa. Tem um SOS para a Marisa, aí, o 2184. Como Deus descansou no sétimo dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. 2184. Agora, como nós vamos tratar isso aí, vamos depois, caso a caso. O Marte foi muito feliz na observação dele, mas nem falou dos caras que trabalham no hospital. Bem Tá preciso. lá. Agora, Dá uma dor de barriga. Mas o do hospital é essencial, né? Que nem eu trabalho, um Sim. fim de semana assim ou não. Então, assim, agora vai ser Do fácil para jogar hospital, o o do Rogério. padre, o do padre também, né? Então, o do padre é missão, o do hospital é missão, o bombeiro é missão, né? A minha engenharia nem sempre é missão. Agora, para jogar o Ó, Rogério, o tá. Oswaldo e eu no fogo, a gente lê o 2187, tá? Lê o Isso, Vamos isso que eu lá, estou falando. 2187 é a válvula de vamos lá. escape que vai salvar todo mundo. Ai, Um pouco graças mais a de atenção para a Marisa, que ela não vai se sentir tão mal. Isso. Vamos Santificar os lá. domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor ao outro, sem necessidade, o que o impediria de guardar o dia do Senhor. Uhum. Quando os costumes, vamos lá, esporte, restaurantes, etc., Opa, e as necessidades sociais, serviços públicos, etc., exigem de alguns o trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar excessos e violências às vezes causados pelas diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga com respeito a seus empregados. Aí já obrigado, criou Rogério. a válvula Obrigado, de Rogério. escape para a Marisa e para o Oswaldo do shopping. Ai, graças a Deus. Mas lembra aqui dentro, hein? Não pode exagerar. Tá É, Não pode falando aqui exagerar. também. Então não é exatamente. todo, Evitar todo final de excesso. semana, não, viu? E o domingo não é feito só de uma hora de missa, não. Esse é outro Não. ponto que tem que lembrar, tá? Em respeito Agora, à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam empenhar esforços no sentido de que os domingos e os dias de festa da igreja sejam feriados legais.
Os cristãos têm de dar a todos um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que, apesar disso, esse dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos no céu. Ah, que legal, né? Que legal. Deus é misericordioso e amoroso até quando ele ensina os mandamentos, né? É verdade, não? Que maravilha, que maravilha. Ele sabe das nossas limitações, né? Sabe Olha, o que que hoje. eu aprendi? Fala. Oswaldo, Olha, Não, só queria contar uma coisa. A Santa Faustina, quando ela ia num retiro, ela pedia intercessão de 2 santos, entendeu? Para esses santos fazerem intercessão diante da nossa Mãe Santíssima e de Jesus, por ela, no retiro. Então, nós que vivemos pelos retiros, eu achei bem legal isso. Veio na minha cabeça, desculpa. Nada a ver com que com a legal. aula. Aí, Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta. Só para desencargo aqui de consciência. Existem regras e exceções. Uhum. Existe o risco de estarmos, em algum momento, algum de nós, ou alguém, outro, misturar, tratar a regra com exceção e a exceção com regra? É pergunta. sim, né? Com certeza, né? E nem de ter a consciência disso tudo, né? Porque é nesse estudo que essa consciência foi feita, praticamente. Sim, A gente sim, vive, que nem eu, quase 60 anos, sem ter a consciência disso tudo. sim. E a clareza, né? É, Tanto para que a gente julgue, como que também que a gente releve todas as coisas sem ter uma dureza demasiada que também leva a uma falta de perder o sentido das coisas, né? Eu não posso transformar as exceções em regras, certo, Jair? Tá, tá. Né? Mas eu não posso também fazer as regras e não abrir exceção para nada, né? Por amor, eu Por posso abrir amor. mão de tudo, A né? dose de Por amor é que vai amor, demandar. Né, Oswaldo? exatamente, né? Por Dose de caridade, amor. né? Que legal. Resumindo, Ok, vamos fechar o vamos lá. resumo já. Resumindo tudo aqui hoje. Resumindo, Guarda o dia de sábado, santificando-o. O 7º dia será sábado, dia de descanso, consagrado ao Senhor. O sábado, que representa o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. A Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor ou Domingo. O domingo deve ser guardado em toda a Igreja como o dia de festa de preceito por excelência. No domingo e em outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. A instituição do domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Todo cristão deve evitar impor aos outros, sem necessidade, aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. maravilha, maravilha. Maravilha. Que bom. Hoje compartilhamos bastante coisa, lemos o artigo inteirinho, né?
do terceiro dia. Eu acho que foi muito produtivo. Pelo menos me esclareceu muitas coisas que eu tinha dúvida. Graças a Deus. Olha, só para finalizar a minha parte, eu já dando o meu finalzinho, Oswaldo, gostei muito desse 2194 que o Rogério acabou de ler e me aliviou o coração. A instituição do domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer, suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Quer dizer, que bom aqui que ele abrange e que ele abre essa janela aqui de alegria aqui, que vamos louvar ao Senhor, sim. É o dia mais importante da semana para nós católicos, enfim, cristãos. Nós vamos à missa, católicos, recebemos o Senhor vivo, vamos lá para a comunhão com o coração aberto, feliz. Mas obrigada, Jesus, obrigada essa nova criação, esse novo dia, por me dar também a chance de, como a Vânia colocou, ter a minha vida familiar no domingo, filhos, netos, família por perto, essa alegria da família, cultural, social, dentro desse, né, desse ponto importante que colocamos aqui, os valores, né? Então, vamos dar esse valor, esse peso, essa medida certa à minha parte cultural, social no domingo. Ai, foi um refresco no meu coração. Foi mesmo, foi mesmo. Foi Não, bom. e também eu estou pegando o gancho da Marisa e dando o meu final. Eu acho assim, existe o conceito de trabalho e o conceito de lazer e tudo mais. Meu modo de pensar, tá? Se eu faço alguma atividade na qual eu sinto prazer fazendo, seja lá no domingo, alguma coisa assim, que eu não considero isso como trabalho, mas como um relaxamento de mente, uma coisa prazerosa para mim, eu não me encaixaria isso como se eu estivesse fazendo uma atividade, entendeu? Uma atividade de trabalho. Sei lá, eu vou arrumar minha gaveta de meias no domingo, entendeu? Como uma coisa que me dá prazer fazendo, eu não acho que isso é um trabalho. Se eu Ó, eu for tenho que. trocar o freio do carro, se o freio do meu Toyota no domingo, entendeu? Então, não é uma coisa que eu estou falando, eu estou trabalhando. Se é uma coisa que eu sinto prazer em fazendo, para mim seria como se fosse um hobby, Entendi. entendeu? E Mas quebra o ciclo financeiro. é para viver esse dia em comunidade. Sim, Então, mas aí não você é me para o ajuda. marido achar, trocar, Você me fazer e ajuda, a você me mulher. ajuda, você me Não, ajuda. viu? Mas mudando o assunto aqui, quando que nós vamos voltar? Dia 24 foi cancelado. Não, não, só porque eu não sei se o Oswaldo e o Jair conversaram sobre isso ou se vocês vão depois falar sobre para nós. Não, não, não. A gente Dá para sair com uma vamos data marcar já, junto. não, João? É. Eu, Meu Deus do céu. eu sugeriria que a gente voltasse No seu depois da calendário, segunda semana de janeiro, 2023. né? Hã? Oswaldo, minha proposta é dia 21. Ah, tá vendo? Aí Dia fica 21 de janeiro. É 21, ok. Ok? Marisa, ok? Rogério, ok? Então, Ah, esse final de 21, vamos semana nós voltar. vamos visitar meu filho, que faz tempo que eu não vejo, mas a gente tenta participar, assim. Eu só não sei o que vai acontecer porque eu vou estar lá, mas é ok, tá No bom? dia 21, você fala? Isso. Nós vamos estar lá visitando meu filho. Ciro mais SIC. Ó, eu acabei de cancelar, Vânia. Não fica assustada na hora que aparecer no teu celular o dia 7, tá? Tá. Ok, então. Oi, Marte, hein? E, ó, Podemos alterar quando estiver mais perto também, né? Sim, se alguém tiver algum problema. ou Deixar dia uma data 14, dia alta aí. 21 ou 14 também, tanto faz. Não, dia 21 É, já tá. Não, dia 21 é o dia certo, porque não, Tá bom, então. daí Maravilha. a gente continua certo, senão vai nos dias que eu trabalho aí não dá certo. Agora, deixa eu só fazer a minha partilha final, que é a imagem que eu peguei da Vânia falando, né? Do almoço de domingo em casa, né? Preparando. Tá.
eu vejo assim como um momento sagrado, né? É um momento de santificação do domingo, É a família. quando o que eu mais amo é a macarronada de domingo, né? Sabe, com as filhas, né? Porque é um momento que a gente realmente consegue rezar na mesa junto, agradecer a Deus, comer, partilhar e falar da vida de uma maneira, né, santa. Então, a imagem da mesa, né, como o altar da casa, né, e na hora que a gente fala da igreja particular da casa, né, nós temos sempre esses dois altares, né? Que é a mesa da refeição, né? E o leito do casal, né? São os altares de uma casa, igreja mesmo, doméstica, né? Então, essa imagem do domingo, do almoço do domingo, eu acho muito linda, Vânia, essa que você trouxe, tá bom? Não é para trocar o Marte, feedback. Digo. Martim, Eu queria fazer, no final, eu queria fechar a oração, porque eu queria continuar com a que você começou, que você fez, mas eu queria fazer o final. legal, Aí, ótimo. então, Jair, posso, então. posso eu então, Oswaldo? Ah, Eu considero o texto todo que nós vemos hoje inteirinho muito da perfeição de Deus. Primeiro, perfeição, porque são medidas precisas, detalhes, né? conceitos bons, lógicos, óbvios, e nos resguarda e nos orienta. Quanto a, vou abrir um parênteses para fazer uma menção aqui para Marisa, da fala dela, de Santo Agostinho, Marisa. Faça com amor, faça o que você quiser. Entendeu? Santo Agostinho. Faça com amor, faça o que você quiser. Né? E fechando, muito útil o texto de hoje. Muito útil. Nos esclareceu, deu consistência, coisa assim preciosíssima para nós. Preciosíssima para nós. Fico muito feliz de estar partilhando com vocês esse texto, essas leituras, e aproveito também para felicitar-vos, né? Um Feliz Natal, Deus abençoe a todos. Um Amém. abraço aí de 365 dias aí que nós vivemos aí em 2022, e foi muito bom. É a preciosidade da vida, preciosidade da vida. Não é fácil encontrar um grupo que para de fazer o que está fazendo para refletir. Não é fácil. Nós temos experiência nisso daí, não é fácil. Então, fica o meu abraço fraterno para todos aí, vocês, inclusive aqueles que não puderam vir, o Matheus, Bruna, vocês puderem transmitir para eles, de coração, para vocês. Um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. obrigado. Amém, Vocês amém, também. amém. A todos também. Agradeço a disponibilização de todos para conosco nesse ano que foi tão conturbado, mas que nós soubemos achar o nosso cantinho e ter uma partilha agradável. Estou muito feliz pelos nossos encontros e gostaria de desejar aqui meu Feliz Natal, Ano Novo, e que em 2023 a gente consiga atingir a nossa progressão e o nosso conhecimento maior do SIC. Amém. Amém. Maior de Deus. Vânia? Não, então, eu tenho passado por muitos altos e baixos, inclusive assim na minha relação com Deus, porque eu penso que Deus já se revelou tanto em tantas coisas, sabe, nas pessoas, na palavra, no sacramento que eu tento viver, e eu sou muito fraca, mas eu quero agradecer porque através de vocês me fortalece, me dá alegria, me dá paz, me dá esperança, né? E sou grata. E desejo um bom Natal e um bom ano. Amém, amém. Marisa, um bom Natal, Marisa.
Bom Natal mesmo para cada um de vocês, de coração. Um santo e feliz Natal, com a presença de Jesus chegando, com a alegria de Jesus nos nossos corações, nas nossas famílias. E muito obrigada pela oportunidade, pelo grupo bacana, tão inspirador que a gente tem. E que a gente continue mesmo, firme e fortes aí no ano que vem, nessa caminhada juntos aí de palavra de Deus, aprofundar e conhecimento cada vez maior. Um santo e feliz Natal para todo mundo. Amém. Feliz Natal para todos, né? E é uma satisfação muito grande esse estudo que eu vejo assim, que é para tirar muito achismo, né? Eu tenho muito achismo, né? Eu acho muita coisa, né? E aí esses estudos ele vai cortando algumas arestinhas, né? Dos meus achismos. Eu queria agradecer a todos, né? E principalmente a Deus e a igreja, né? A igreja que nos concedeu essa riqueza aqui, né? Martim, encerra para a gente com a oração e pedindo a bênção sobre nós, esse finalzinho de ano aqui, sobre todas as festas e todos os... Eu vou tentar fazer da forma que eu sinto, né? Da forma que me motivou, do que me tocou no fundo. E me tocou no fundo, começou tocando com alguma palavra que a Vânia falou na vez passada que a gente teve o SIC, né? E que eu pedi para você ler lá, porque eu estava sem a Bíblia aqui dentro do Salmo 91. E o que eu quero falar agora é o seguinte: toda vez que vocês estiverem, assim, mais, como diz assim, mais depressivos, mais embaixo, que vocês sentirem assim que as coisas não estão acontecendo da forma que vocês gostariam de que as coisas acontecessem por vocês, não por Deus, estou dizendo as coisas que a gente faz, né? E lembrando principalmente do primeiro mandamento, do segundo e o terceiro, botando Deus no centro, né? Respeitando o nome do Senhor lá dentro, a promessa que ele faz, a assinatura dele. E agora aqui dentro, a dedicação nossa, de cada um de nós, ao domingo, ao tempo do Senhor, né? Eu vou ler o Salmo 91, é curto, não é muito longo, mas prestem atenção no que ele fala inteiro aqui. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui, tá? Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra de Shaddai, dizendo a Yahvé: meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. É ele que te livra do laço do caçador que se ocupa a destruir. Ele te esconde com suas penas, sobre suas asas encontrarás abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá. Basta que olhes com teus olhos para ver o salário dos ímpios, tu que dizes: Yahvé é meu abrigo, e fazes do Altíssimo o teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos teus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus, palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Aqui a princípio. gente enxerga exatamente o que Deus nos diz. Ele nos é fiel. Quem confia nele, em quem põe-o no centro da vida, ele está junto. Tá? Ele envia os anjos para que protejam, que desgraça alguma atinja a vossa casa. Vocês poderão ver muitas coisas
ruins acontecendo por volta de vocês, mas tenham fé. Com você nada vai acontecer, principalmente vocês que colocam Deus em primeiro lugar. Tá? Ele não vai permitir que nada disso aconteça. Ele vai te dar o poder de poder passar por cima do leão e da víbora, mas aqui na terra o leãozinho e o dragão, você também vai poder pisar, sempre na proteção do Senhor. Amém. Bom Natal para vocês Amém. todos. Para vocês também. Dá um beijo na Rosélia aí. Fica com Deus. E até amanhã, hein, Marte? Não, eu já sei. Não se preocupa, não. A partir das 2 até... Obrigada, viu, Chega gente? mais cedo, hein? Chega mais cedo, hein? Chega antes do Rogério Tá. amanhã, Marte. Tchau, Eu tchau. não chego mais Tchau. cedo, ele liga. Ele liga. Capaz dele buscar ele na casa dele. Dodinha, fica um minuto mais aí, eu dar um recado para você. Já então. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até mais. Então, gente, um abraço. Abraço a todos.